Então, vamos em frente. Então, galera, aqui eu vou só fazer um resumo, porque a gente vê que eu sei que vocês... Lua, não é mais de graça, não. Tem uma parte que é de graça, uma parte que não é. Vocês têm esse conhecimento, a gente vai fazer uma aula mais interativa, onde cada um vai apresentar, já eu explico um pouco desse trabalho. Então, eu vou só fazer um pouco aqui de um apanhado de alguns artigos que falam sobre essa questão do cross-platform. Para quem não domina nada, não sabe nada sobre o assunto, é uma ótima introdução. E para quem já sabe, também é bom para consolidar, pontuar e também me corrigir como eu estou falando, né? Então, pessoal, qual é o problema, né, do cross-platform, né? Você tem uma necessidade de negócio e você tem vários sistemas operacionais ou vários modelos de dispositivo, né? Tipo, você tem que fazer até mesmo para o próprio computador, às vezes você tem que ter um dispositivo específico para TV, por exemplo, que tem TV que usa outro sistema operacional, WebOS, por exemplo. Você quer fazer uma aplicação que tenha partes, né, que vão executar em vários desses sistemas operacionais. Claro, você pode ir para a ideia do web, mas aí a gente já viu que tem as desvantagens, né? Nem tudo que é web vai funcionar offline, vai poder ter acesso a todos os recursos, o modelo de interatividade é um pouco diferente, né? E então, normalmente, a priori, o que é que se fazia, né? Para cada sistema operacional, você tinha um ciclo de desenvolvimento, e aí o que você tentava era jogar o máximo de coisa que não precisava executar no dispositivo no back-end, porque aí você quer que você tinha, né? Você acabava tendo um back-end, você acabava tendo, né, o back-end que ia funcionar entre esses vários modelos, né? Mas mesmo assim, né, pessoal, você tinha que montar equipes, por exemplo, que conhecessem do design específico para cada sistema operacional, porque os guias, por exemplo, são diferentes. Você tinha que montar equipes que conhecessem o modelo de desenvolvimento, de teste, de implantação, né? Então, isso aí muda de um dispositivo para outro, né? Praticamente você não reusa código nenhum quando você sai do iOS para o Android. Eu, por exemplo, eu não sei como é que é o WebOS, mas imagino que também tenha umas diferenças grandes, né? Então, a ideia do cross-platform, que não é nova, né? É o quê? É você tentar ter um único ciclo de desenvolvimento e nesse ciclo você conseguir gerar código para essas 3 plataformas, né? 4, 5, 6, né? Por exemplo, se a gente for pensar na Unity, né? Por exemplo, que ela você vai fazer um jogo, claro que você vai ter que fazer algumas mudanças, mas ele vai ter um ambiente só para te gerar código para Android, para iOS, para console, né, para computador e tal. Então, o que seria, né, no final das contas, o cross-platform? Então, tem um artigo que é muito citado nessa área, que é do Xantopoulos, é um grego aí, que ele define, né, a abordagem com cross-platform como sendo, né, você conseguir, né, o último objetivo, né, o grande objetivo do cross-platform é você conseguir atingir performance, e aqui essa palavra tem várias facetas, né, da boa usabilidade, execução rápida, consumir menos memória, né, o mais próximo possível do que um aplicativo nativo te dá, mas rodando em várias plataformas, né, quantas forem possíveis. Então, essa é um pouco a ideia do cross-platform, né. Como eu já falei um pouco na aula passada de vocês, né, essa abordagem cross-platform não é algo trivial no sentido de, desculpa, não é algo recente. Isso é uma coisa que se estuda há muito tempo, né? Por exemplo, aqui nesse artigo do Bjorn Hansen, ele categoriza em 5 tipos, né? O híbrido interpretado, o cross-compilado, o model-driven, né, que seria dirigido por modelos, e os PWAs, que, como até comentei com vocês, é algo que fica meio no limbo, assim, você não consegue classificar bem. Eu vou passar aqui rapidinho sobre cada uma dessas fases, mas queria que vocês tentassem, já que tem o delay, tentar aí, escolhe um aí e tenta dizer o que vocês acham que é, tipo, o que seria interpretado, o que é híbrido, né, o que é cross-compilado, o que é o model-driven e o que é o PWA. Antes disso, né, até falar aqui sobre o model-driven, que eu acho que eu não botei no slide, para vocês terem ideia como isso não é novo, na minha dissertação de mestrado,
que eu defendi em 2005, era uma abordagem cross-platform, model-driven. Qual era a ideia? Você programava usando HTML, Xforms, né, que era uma versão do HTML que permitia formulários, tá, escritos em XML, usando um esquema script, né, um SQL, era uma XML esquema, e CSS. Então o cara fazia essas três coisas. E eu conseguia gerar código usando uma ferramenta chamada Xmobile, que eu desenvolvi, para Java Mobile, as diversas versões, e SuperUABA, que era um sistema operacional que existia aqui no Brasil, né? Que é um sistema operacional, uma plataforma que existia aqui no Brasil, que executava em Windows Phone e Palm OS, né, na época, mas que apesar de ser Java, você tinha que reescrever o código inteiro quando você saía de uma plataforma para outra. Então, a solução lá que eu trabalhei, ela fazia isso, você programava nessas linguagens HTML, Xforms, CSS e XML esquema, e ele te gerava código nessas diversas plataformas, né? Depois, lá no grupo, eu posso botar uns links do artigo que eu escrevi na minha dissertação, que fala sobre essa parte aí de model-driven. Então, veja, é um problema que ele não é recente, né? E que ele perdura, porque uma vez que tu sempre vai ter mais de um sistema operacional, tu vai sempre precisar dessa questão do cross-platform, né? Bom, aqui a gente tem mais ou menos uma categorização, né, dessas, ainda tirando desse artigo, né, desses modelos. Então, por exemplo, vocês acabaram não botando aí no YouTube, mas, por exemplo, híbrido, né, o PhoneGap, Ionic, Sencha, Touch, deixa eu ver se algum outro aqui, esse Intel App Framework, Intel XDK, teve que falou muito, mas acabou não saindo muito do canto, entraria nesse modelo híbrido, né? O interpretado, né, o mais conhecido é o React Native, né? E aí mais você tem o Fuse Tools, o MoSync, o Titanium também, que era muito conhecido, o Adobe Air, entraria dentro dessa parte interpretada. Você tem o cross-compilado, né, que aí entraria o Flutter, o Xamarin, que foi mantido pela Microsoft foi comprado, né? O Corona também, não é o coronavírus, mas é um desses outros frameworks, né? Deixa eu ver uma aqui, tá o Qt, né? Também é muito conhecido. O Rhodes, né? O Model Driven, né? Entraria essas abordagens são mais acadêmicas, né? Como o que eu estou falando para vocês, né? O Xmobile, né? Que foi o que eu fiz na minha dissertação. E o PWA, que aí o PWA já vem mais dos frameworks da web, né? O próprio Ionic tem versão, o Vue, né, .js, né, o Angular, o React, que tem forma de você fazer PWA, tá? Professor, qual é a diferença disso aí? Então, vamos lá. O híbrido, né, pessoal, você programa em HTML, CSS e JavaScript, né, no comum, né, no HTML comum, e ele tem uma ferramenta que consegue transformar esse código em um projeto nativo que é compilado para cada uma das plataformas, certo? Então, no final das contas, você tem um projeto, né, que compila esses códigos e interpreta esse código HTML, CSS e JavaScript que é feito, né, em cada uma dessas plataformas que ele gera o código, tá? Então, um exemplo notório no caso do híbrido seria o Ionic, né? Então, você tem HTML, JavaScript, CSS. Hoje ele se integra tanto com Angular e com React. Ele começou mais com o Angular, mas hoje tem o React, né? Para fazer a parte de gerenciamento de eventos, né? Um pouco de back-end também, tanto de você fazer local e chamadas remotas, né? Ele tem formas de ajudar você no empacotamento do aplicativo e ele usa um WebView, tá? Isso é interessante, pessoal, porque um dos artigos que eu botei para vocês fazerem no trabalho, ele vai mostrar que, por usar o WebView, existem problemas de acessibilidade quando você compara aplicativos feitos no Ionic
com aplicativos feitos no nativo, tá? Isso é interessante. Bom, esse WebView, né, pessoal, por meio do Cordova, e agora o Ionic ele está lançando um novo modelo para fazer essas chamadas, essa interface entre o JavaScript que roda no navegador e o sistema operacional, né, que ele chama de capacitor, ele oferece acesso às APIs nativas, né? Então, o que você não conseguiria através do JavaScript rodando no navegador tradicional, você consegue no ambiente cross-platform porque existem esses mapeamentos das chamadas JavaScript para chamadas nativas, tá? Então, aqui para vocês terem uma ideia, né, de exemplos, né, de elementos que ele te dá, né, por exemplo, em CSS, em HTML, e como ele se comporta, você entra lá no site, ele te mostra isso, é bem legal, como é que esse componente ele se comporta tanto no Android como no iOS, tá? No final, o que é interessante é que você também pode ter acesso ao projeto Android que é gerado, tá? Bom, vantagens, né? Usa HTML, CSS, JavaScript, tem uma comunidade muito ampla, porque ele incorporou plugins que foram feitos para o PhoneGap, para o Cordova, né? E também agora está dando suporte ao PWA. Tem um problema de dependências, né, do WebView, de alguns desses plugins, por exemplo, se você depende de um plugin, aí tem uma mudança no nativo de um dos dois sistemas operacionais e o plugin não é atualizado, né, você vai ter dificuldades porque o que você está usando, ele não vai ser mais suportado, não vai executar corretamente na nova plataforma, né. Tem problemas de desempenho, eu vou já falar um pouquinho sobre isso, e também existe, né, uma reclamação relacionada a... Pessoal, meu monitor aqui está refrescando com a minha cara, mas vai dar certo. Existe uma reclamação com a qualidade da UI, né? De sempre se dizer que não é a mesma experiência de um aplicativo nativo, tá? Bom, vamos em frente. O interpretado, né, pessoal, a diferença é que você tem agora um código que, ao invés de gerar o aplicativo, né, a transformação antes, ele vai interpretar essa transformação em tempo de execução, tá? E aí, claro, pode ter otimizações que façam essa transformação de forma mais rápida, usando modelos JIT e coisas desse tipo. Também não há necessidade de pré-estabelecer que tenha que ser HTML puro, JavaScript puro e CSS puro. Pode ser simplesmente um código comum que você vai fazer, que você vai escrever e ele vai executar nas três plataformas, né? Por exemplo, o Sensor Touch, né? Ele não usa todos os componentes padrões, né? Ou então, caso, por exemplo, também do React Native, né? Ele não vai usar tudo que é padrão do HTML, JavaScript, como, em teoria, né? O Ionic e as soluções do tipo PhoneGap e Cordova tenta se aproximar. Aqui, mais ou menos, para vocês terem uma ideia, vocês estão vendo que tem um componente chamado Ponsival, que ele está no lado esquerdo no Android e no direito no iOS, que ele está sendo mapeado para componentes de interface diferente. Então, no Android, ele está sendo executado e interpretado como sendo um image view, como um text view dentro de um view group, que isso é a estrutura de componentes que tem no Android. E já no iOS, ele está virando um UI view, né, com um UI image view e um UI text view, que são os componentes da biblioteca do iOS, né? Então, existe esse mapeamento, né, dessa interpretação, tá? Então, aqui você tem um exemplozinho, por exemplo, que eu fiz em React Native, né? Que aí ele gera um Alô Mundo, tá? Que você poderia exportar para as duas plataformas. E aí você tem é interessante porque no Expo, né? Você consegue fazer sem ter... você nem precisa ter instalado nada no computador. Você consegue fazer alguns aplicativos, claro, tem algumas limitações, só com dentro do próprio navegador, né? Isso é muito, muito interessante.
por exemplo, o Matheus estava reclamando que o PC chora, né, quando ele desenvolve nativo. Em teoria, você não teria esse problema quando você está no React, tá? Com React Native, você poderia, inclusive, programar para web, para ver alguns comportamentos. Obviamente que, na hora do pega para capar, é importante você ter acesso, né, do projeto Android que também gera para que você possa fazer transformações e mudanças, né? Então, vantagens é que você pode ainda estar usando uma coisa parecida com HTML, com CSS, mas depende, JavaScript já tem mudanças, né? Também, no caso do React, tem componentes, a comunidade é boa, mas, diferentemente lá do Ionic, que quem dá suporte ao Cordova era uma comunidade de várias plataformas, o suporte aqui é muito dependente do Facebook. Então, não sei se o pessoal aí ainda está me ouvindo, que programa com React, se reclama muito que há mudanças muito grandes, né? Às vezes, a obsolescência, coisas que param de funcionar. Então, por exemplo, vai ter um colega que eu fiz uma entrevista com ele, que eu vou passar para vocês, que está lá no meu canal, que ele fala de alguns exemplos lá que a aplicação estava em produção e parou de funcionar porque uma API parou de funcionar, né? Então, isso é muito ruim para você pensar em estabilidade, né? Você, como desenvolvedor, é interessante, porque você programa mais rápido, né? Mas aí, quando você vai para a produção de uma empresa, não quer ter esses tipos de mudanças, né? É muito grande, porque é bom, porque você está sempre atualizado, mas é muito ruim, porque você tem que ficar sempre atualizando seus aplicativos e às vezes você está preocupado em fazer novas features e não corrigir coisas anteriores, né? E existe o cross-compilado, tá? Que eu não vou entrar... Não, eu tenho que até que entrar falar um pouquinho. Que é quando realmente você vai ter alguma coisa que compila antes, né? Você faz primeiro um código, ele gera alguma coisa que depois é transcompilada para outra plataforma, né? Aqui no caso, a gente entraria o Flutter, tá? Não entrei muito aqui em detalhes de como é que funciona. E o PWA, que eu já expliquei um pouco para vocês, que ele executa dentro do navegador mesmo, e o navegador, ele oferece alguns serviços para poder executar de forma offline, né? Ó, o Matheus está falando aqui, né, que com pse.com o ESP é tranquilo. Isso, né, e foi exatamente o que eu usei ali, né, para fazer aquele exemplo, né? Mas tem, claro, algumas limitações, né? Sempre é isso, o cross-platform vai ter um pouco disso, né?